nós estamos com o Marco Stefanini, presidente e fundador da Stefanini Multinacional Brasileira de Tecnologia e Serviços e Comunicações. Stefanini, bem-vindo, viu? Obrigado. Você esteve pelo seu conosco tempo. exatamente no primeiro semestre do ano passado, quando o governo começou, em maio do ano passado, quando o governo começou a falar em reonerar novamente a folha de pagamento. A perspectiva é, na retomada agora dos trabalhos parlamentares, se não me engano, a partir do dia 5 de fevereiro, que a Câmara volta a discutir esse assunto. Há uma possibilidade de setores perderem a desoneração, ou seja, voltarem a ser tributadas como todas as outras, ou seja, com a maior parte, e outros setores vão permanecer. No setor de tecnologia de informação, o que nós teremos? Já há alguma antecipação por parte do relator? Na verdade, é o Congresso que vota, então, por enquanto, o jogo está em aberto, né? Então, a princípio, o governo quer que todos sejam reonerados, né? Pela relatoria, como já foi em maio, como você mesmo disse, alguns setores continuariam desonerados, que é o caso de TI e tecnologia e, por exemplo, também call center, que são intensivos em mão de obra. Esse relator agora também seguiu essa linha, então tanto tecnologia como call center e alguns outros setores se manteriam como desonerados, né? Mas no Congresso, na votação, tudo pode acontecer. Nós temos que ficar vigilantes para que essa aberração não aconteça. Stefanini, lá atrás, a ideia da desoneração era justamente fazer com que as empresas tivessem um alento, uma condição melhor para contratar. Por isso se olhava para aqueles setores que tinham capacidade, como você fez menção no setor de TI, de geração intensa de mão de obra. Você falou também de call center. Hoje, qual é o retorno que esses setores estão dando? Porque eu fiz menção no primeiro bloco, o grande desafio continua sendo recuperar o emprego no país. Há uma queda? Há sim, nós temos visto avanços nessa área, sim. Começou antes do que imaginavam os economistas no começo do ano passado, começou no final do segundo trimestre, o que foi um dado extremamente positivo, mas nós temos ainda um alto nível de desemprego no país. E sem emprego a gente não tem renda, sem renda o comércio não vai retomar com o vigor que se espera. Qual é hoje a resposta que esses setores, sobretudo o seu setor, dá em geração de mão de obra? Porque a discussão é emprego, a gente vai andar, e a economia sempre vai perguntar, as pessoas estão empregadas ou desempregadas? Respondendo de maneira bem objetiva, né? Durante todo esse período que houve um aumento do desemprego brutal no Brasil, o nosso setor, ele gerou mais de 100 mil empregos, ele aumentou em 16% a nossa força de trabalho CLT, né? Por que isso? 15%, mais de 15%? Durante esse período, ou seja, na verdade a gente cumpriu o objetivo. Por quê? Importante resgatar a história da desoneração. A desoneração começou com pouquíssimos setores, tecnologia foi o primeiro, um dos três primeiros, que o objetivo era exatamente formalizar mais a mão de obra no setor de tecnologia. O setor ele vivia já uma finalização de um processo que era de pejotização, de trabalho mais, vamos dizer assim, subcontratação de empresas e não de seletização. Então, o pleito nosso do setor junto ao governo foi: me dê condições para que nós aumentemos muito mais o número de empregos no Brasil e ao longo do tempo você vai arrecadar mais. Então, o setor de tecnologia foi um dos poucos, não foi o único, mas foi um dos poucos, que cumpriu o combinado. O que nós combinamos? Exatamente, aumentar o emprego e melhorar a arrecadação. Nós fizemos os dois. E, como eu disse, a gente aumentou em mais de 100 mil empregos e agora, nos últimos anos, nós aumentamos a arrecadação, porque a nossa arrecadação soma o INSS, né, que é na folha, mas como nós seletizamos muitas pessoas e os salários são maiores, mais altos, diferente da maioria dos setores onerados, essas pessoas, os funcionários, pagam imposto de renda. Quando eles pagam o imposto de renda, obviamente, é uma arrecadação adicional para o governo. Então, se você somar imposto de renda mais INSS, hoje a arrecadação no setor de tecnologia é maior do que era na época, anos atrás, quando era onerado. Ou seja, então os objetivos foram cumpridos, porque a lógica de um governo se mantém com a arrecadação de impostos. E quando a gente faz uma análise, tem duas formas dele recolher impostos ou subir a arrecadação: aumentando os impostos ou aumentando a atividade econômica, reduzindo inicialmente os impostos, porque eu vou ganhar mais com mais gente. Que foi isso que aconteceu no setor de TI, é isso? É, exatamente. De várias formas o governo está recuperando, inclusive com o imposto de renda dos próprios funcionários que foram contratados. Exatamente.
E foi a mesma lógica. E antes ele era um custo, né? Normalmente ele era um custo porque ele estava como desempregado. Na verdade, o que acontece? É um tiro no pé que o governo vai dar, se aprovar, espero que não, a questão da remuneração do nosso setor. Porque ele vai nós vamos, obviamente, o que vai acontecer? Vai voltar ao processo anterior. Então, boa parte das pessoas que estão no CLTs vão voltar a ser PJs e vão ter a sua própria empresa. Quando ele tem a própria empresa, ele arrecada muito pouco, porque a base de arrecadação dele é muito menor do que um CLT. Então, na prática, o governo não vai atingir o que ele quer, ele vai diminuir a arrecadação e vai prejudicar as empresas que estão cumprindo com a legislação, usando a grande maioria a CLT. Então, é um jogo de perde-perde. A gente espera que a gente continue mantendo o jogo ganha-ganha que é hoje. Que foi dado pelos números que você mostrou agora. Exatamente. Com essa nova legislação trabalhista, como é que o setor está se situando? Isso ajuda, apesar do setor já ter acumulado uma contratação maior, você falou de mais de 15%, só pelo fato da desonerização da Previdência, mas com essa nova legislação, isso melhora, isso... Você fala da legislação da terceirização e da lei trabalhista? Exatamente. Tá. Na verdade, assim, o nosso setor tem uma perspectiva, se nós continuarmos na desoneração, a perspectiva é de crescimento, continuar crescendo o emprego. Por quê? Com CLT, com carteira. Com CLT. Por quê? Porque, na verdade, hoje nós estamos falando do movimento digital, transformação digital. A tecnologia está no core disso, está no núcleo dessa grande transformação. Então, esse é um ponto importante. A questão da reforma trabalhista que você citou, eu só queria frisar, a médio e longo prazo, ele melhora também a empregabilidade, né, aumento de empregos para vários setores, aí não é só o nosso, porque ele diminui a insegurança jurídica, né? Hoje o Brasil, ele montou um arcabouço CLT, ele acabou construindo uma indústria, em parte, infelizmente, da indústria trabalhista, que onera muito as empresas, e que eu acredito que agora vai normalizar nos próximos 2, 3 anos. Não é impacto, não é um impacto imediato. Sim. Mas o principal é que não se alterou nenhum direito trabalhista, né? E, na verdade, se trouxe mais segurança jurídica e que vai gerar mais empregos no total, a médio e longo prazo. Então, essa é uma medida muito boa que soma com o nosso foco de manter a desoneração e manter o número crescente de empregos no nosso setor. Stefanini, você é um líder da área de inovação, seus negócios mostram isso, você já fala disso há muito tempo. Inovação é uma expressão que se usa com muita frequência e nós precisamos superar uma série de coisas antiquadas que nós vivemos, tanto em legislação quanto em relação de trabalho, em relação pessoal. Qual o nível da inovação que você imagina que nós estamos na média no país? Em relação aos outros países? Isso. Eu diria que assim, o Brasil, do ponto de vista de arcabouço, de estrutura, do ponto de vista de tecnologia, inovação, em geral ele está na média acima dos países da América Latina, bem abaixo de alguns países emergentes como a China, bem abaixo, não é? Então, e essa distância entre o Brasil, alguns países emergentes, principalmente os países desenvolvidos, ela está aumentando. Alguns problemas, a legislação trabalhista, que é uma legislação totalmente arcaica. Lembra-se que essa reforma trabalhista ela mexeu em pontos importantes, mas não no todo. A questão do custo Brasil, né, o custo dos impostos, e principalmente o que eu chamo de distração do empresariado. O que é essa distração? Essas crises, essa insegurança jurídica em vários campos, não apenas a trabalhista, geram, na verdade, uma distração do ponto de vista de foco do empresário. Quer dizer, o empresário, ou os executivos, parte do tempo que ele poderia pensar, gastar tempo, investir em novas tecnologias, inovação, criar novos mercados, novos modelos de negócio, ele gasta atrás de uma série de estruturas burocráticas, impostos, que o Brasil traz. Então você acaba criando uma distração e isso é uma pena, porque na verdade, obviamente, vai aumentando o gap a diferença entre nós e os países que estão mais bem posicionados em inovação. Gostei da expressão distração, é sintomático. Stefanini, obrigado pela gentileza. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Muito obrigado mais uma vez.